Podemos nos sentar. Reverendíssimo Monsenhor Mateus, caríssimos fiéis, hoje nós estamos celebrando esta terça-feira, já no tempo comum. No último domingo, nós estávamos celebrando a festa do batismo do Senhor, que marca então, liturgicamente para nós, o final do tempo do Natal. Mas não representa apenas o final de um tempo, mas o início de um outro tempo, ou melhor, o início da missão de Jesus. Com o batismo do Senhor, onde Jesus, então, sem mesmo necessitar, mas para deixar um exemplo para nós, recebe o batismo de João e naquele momento o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. A partir dali, Jesus, então, inicia a sua missão. Já podemos refletir sobre este trecho do Evangelho de domingo ainda, que nos mostra que é necessário estarmos cheios do Espírito Santo para que possamos, então, assumir a missão em nossa vida. Jesus dá esse exemplo a cada um de nós. E hoje, neste relato do evangelista Marcos, nós vemos Jesus pregando na sinagoga com autoridade. E aí nos chama muito a atenção esta palavra autoridade, porque ali o texto fala que a autoridade de Jesus era diferente da autoridade dos mestres da lei. Ora, os mestres da lei eram pessoas que tinham toda uma preparação, um estudo, que eram de fato letrados, eram mestres de fato naquelas questões da fé. Estudavam muito, sabiam muitas coisas. Porém, o evangelista vem nos falar que Jesus vinha com uma autoridade diferente. E que autoridade é essa? De que autoridade o evangelista Marcos está falando? A autoridade do testemunho. Muitos de nós estamos aqui hoje, vocês, fiéis leigos, muitos não vão ter a oportunidade de se aprofundarem em estudos teológicos, em questões mais profundas a respeito da nossa fé. E por isso podemos muitas vezes achar que não somos chamados ou que não somos capacitados para a missão. Mas o que nos capacita para a missão não é apenas o intelecto, uma preparação intelectual, e Jesus vai nos mostrar isso no domingo, ao receber o seu batismo, quando o Espírito Santo vem sobre ele. Quem nos capacita para a missão é o Espírito Santo. Por isso o trecho deste Evangelho de Marcos vai nos dizer que Jesus, os demônios questionam a Jesus: quem és tu? Nós sabemos quem é tu. É o Santo, é o Filho de Deus, é o Santo. Olhem bem estas palavras do Evangelho que nos dão essas chaves de interpretação do texto. Então vejamos, Jesus recebe o batismo, simbolicamente se torna cheio do Espírito Santo, simbolicamente porque Jesus é Deus. Jesus é Deus, ele já está em plena comunhão com a Santíssima Trindade, mas simbolicamente ele recebe o Espírito Santo para nos dar o exemplo, e hoje os próprios demônios reconhecem a santidade de Jesus. Portanto, Jesus é aquele que vem, já no início da sua missão, para dissipar as trevas presentes no mundo. E Jesus vem de uma maneira diferente, e uma maneira muito até contraditória para aquele tempo e para aqueles religiosos, que apenas vestiam a casca da religião, eram muito preparados intelectualmente, eram pessoas influentes, pessoas inteligentíssimas, podemos dizer assim, mas pessoas que não viviam a sua fé, pessoas que não estavam com o coração em comunhão com Deus, pessoas que não estavam cheias do Espírito Santo. E Jesus, então, ele vem nos dar este exemplo e nos falar isso de uma maneira muito clara, já no início da sua missão, que estamos celebrando nessa liturgia de hoje, neste Evangelho de Marcos. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a viver uma missão em nossa vida. E o nosso exemplo é Jesus. Ao vermos agora, ao longo deste tempo comum, onde vamos ver a missão de Jesus de fato, nós podemos achar que estamos acompanhando apenas uma trajetória de grandes feitos de Jesus. Cura enfermos, liberta, expulsa demônios, grandes coisas Jesus faz em sua missão. Mas precisamos olhar para esta missão de Jesus
sob um aspecto de assumirmos também a nossa missão aqui neste mundo, porque nós não estamos aqui reunidos em comunidade para sermos meros espectadores dos feitos de Jesus. Não, Jesus vem nos chamar a segui-lo. Quem quiser me seguir, pegue a tua cruz e siga-me. Jesus nos chama à missão. Quem quiser ser grande, seja pequeno, né? Seja servo. Portanto, Jesus, ele fala para nós que, apesar dele ter todo o poder, de ter todos os grandes feitos extraordinários ao longo da sua missão, ele vem falar: o que cabe a vocês, vocês têm que assumir em suas vidas. Nós talvez não façamos o que Jesus fez, curar, libertar, né? Talvez isso não chegue a se tornar uma realidade em nossa vida, porque tudo isso também é dom do Espírito Santo, e o Espírito sopra onde e quando quer. E o fato de não fazermos algo de extraordinário em nossa missão, em nossa caminhada de fé, não nos faz menores. Pelo contrário, Jesus nos chama a viver o serviço no cotidiano, a viver a nossa entrega de vida, a nossa caminhada de fé no cotidiano. Às vezes nós queremos fazer parte dos nossos grupos, queremos fazer parte de lideranças na igreja, queremos ser pessoas, entre aspas, grandes. E talvez com isso nós vamos, ao longo do tempo, nos frustrando, porque a gente coloca uma expectativa como se as coisas fossem se transformar em nossa vida como uma mágica, como se o Espírito Santo fosse agir em nossa vida como um passe de mágica. E não é assim que acontece. Eu posso dizer com propriedade, e vocês, no fundo do coração, vão refletir com sinceridade sobre isso. Quantas pessoas nós encontramos ao longo da nossa vida, pessoas humildes, pessoas que não tiveram nem oportunidade de estudar, mas que santidade expressam para nós, através do seu modo de viver, através da sua fé piedosa, através do seu jeito de servir e de se doar. Vejamos como a lógica do reino é diferente da lógica do homem, do mundo, como era da lógica daqueles fariseus, que se achavam grandes, mas no fundo eram pequenos, pobres do Espírito Santo. E aí vem Jesus, o Nazareno, assim os demônios se referem a Jesus. O que quer de nós, Nazareno? E aí nos lembramos daquela passagem: pode vir coisa boa de Nazaré? Muitas vezes nós mesmos olhamos para a nossa vida, ou permitimos que pessoas olhem para a nossa vida e nos diminuam, ao ponto de querer ferir a nossa dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos olhar para a nossa vida e aceitar esta filiação divina, porque é isso que o batismo faz com cada um de nós. Nos torna de fato filhos e filhas de Deus. Então vejamos, além de Jesus receber o Espírito Santo para iniciar a sua missão, simbolicamente Jesus, ele se torna ali um filho de Deus. Ele o é, por excelência, nós por adoção. Mas este fato não nos diminui. Então Jesus ali, ele se torna, através do batismo, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, lavado do pecado original, membro do corpo de Cristo. É claro que nós sabemos que Jesus não tinha pecado, Jesus já era de fato filho de Deus, Jesus já é parte da Santíssima Trindade, portanto não haveria necessidade de receber o Espírito Santo em sua vida, e Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos os seus membros. E quando falamos em membros, podemos comparar a, de fato, membros, como no nosso corpo humano, formado por partes que são necessárias e fundamentais para o bom funcionamento deste corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E quando um membro não assume isso em sua vida, não assume a sua missão aqui na igreja, porque todos nós, somos aqui, acredito eu, batizados, e não tem mais como fugir disso, isso gera em nós uma marca indelével, algo que não pode nos ser tirado, nem se nós mesmos não quisermos. Nós somos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, e o Espírito Santo faz morada em nós. Agora, cabe a nós assumirmos isso em nossa vida. Cabe a nós assumirmos a missão em nossa vida, de sermos aquilo que Jesus já inicia, logo nos primeiros dias da sua missão, luz no mundo.
Precisamos permitir que Jesus brilhe em nós, para que nós possamos então refletir a luz de Cristo no mundo. Porque se nós não assumirmos isso, este corpo estará deficiente. A igreja é santa, perfeita. Nós somos membros, nós somos pecadores, mas a igreja é santa. Quando nós ouvimos muitas vezes algumas pessoas dizerem a igreja é santa e pecadora, mentira. Não é isso que nós professamos na nossa fé, no nosso credo. Creio na Santa Igreja Católica. Pecador sou eu, não a igreja. Mas a igreja precisa dos seus membros. Deus quis precisar de cada um de nós para a missão. E aí quando nós não assumimos isso, né, e muitas vezes com desculpas de que não somos capazes ou qualificados, este corpo se torna deficiente em algum ponto, em algum sentido. É alguém que fica sem uma assistência, uma visita, é alguém que fica sem uma ajuda. Portanto, todos nós precisamos assumir isso. Assim como um corpo humano sem uma mão não vai funcionar bem, a igreja também, sem o seu corpo inteiro, vai ficar deficiente de alguma forma. Por mais que ela seja santa e que Cristo seja a cabeça. Mas Deus, repito, quis precisar de cada um de nós. Temos que assumir isso em nossa vida. Temos que fazer, dar continuidade a tudo isso que Jesus fez e deixou de exemplo para nós seguirmos. A igreja é o germe do reino de Deus, é o início. Cristo já foi elevado ao céu, o Espírito Santo desceu para quê? Para ficar de enfeite? Não. Para vir derramar os seus dons sobre nós, mas isso depende de uma abertura do nosso coração para poder fazer a vontade de Deus. E aí, o mais belo de tudo isso é que o Espírito Santo, Deus, não precisa que nós sejamos mestres e doutores da lei. Não temos que ser teólogos, filósofos, nada disso é necessário para seguirmos a nossa missão. O que é necessário é assumir o que Jesus assumiu em sua vida, a santidade, o testemunho de vida. Jesus, a palavra que nós escutamos de Jesus, não é uma palavra que apenas sai das bocas de Jesus, não. Quem nos relata são aqueles que foram testemunhas e escreveram. Mas Jesus é uma palavra viva. As suas atitudes, os seus gestos, a sua postura, que fala para nós. Jesus, ele dava este testemunho concreto. Portanto, nós precisamos também assumir isso em nossa vida. E aí, falo mais uma vez, não é necessário que nós sejamos doutores e mestres da lei, profundos conhecedores da palavra, não. Há maneiras de vivermos a palavra, de fato, na simplicidade. Às vezes queremos nos aprofundar em tantas coisas, na mística, nas vidas dos santos, coisas extraordinárias, e deixamos passar aquilo que é essencial na nossa vida. Coisas pequenas, um pequeno gesto que muitas vezes começa dentro da nossa casa. Uma falta de cuidado, uma falta de atenção, palavras muitas vezes erradas. E aí na igreja a gente quer buscar coisas grandiosas. Aí, meus irmãos, desculpem, nós nos tornamos como os mestres da lei, cheios de saber, cheios da casca da religiosidade, mas vazios do Espírito Santo, vazios da vivência. Portanto, assumamos isso em nossa vida. Todos nós somos importantes para este corpo, cada um no seu estado de vida, como marido, como mulher, como filho, filha, como mãe, como avó, enfim, como Deus quer e onde te colocou. Seja santo, porque aí sim nós seremos luz neste mundo. E se queremos um mundo melhor, isso precisa começar pela nossa atitude. Não coloquemos isso em ninguém, apenas em Cristo. Mas Cristo não para que faça mágica, não, mas que derrame o seu Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para seguirmos a missão. E hoje, de modo muito especial, estamos celebrando o aniversário do Monsenhor. Monsenhor que está aqui há tantos anos neste pastoreio, nos mostrando com gestos concretos como ser, então, este missionário que entrega a sua vida a Cristo. Hoje, motivo de muita alegria e gratidão, que Deus possa continuar lhe abençoando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.